A paz. Vamos meditar em 2 de Reis 13:14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel e Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Ora, o mais dos atos de Jeoás e tudo quanto fez, mais o seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Antes de chegar nesse, quando Eliseu, ele estava doente, ele morreu de uma doença, Então o rei Jeoás foi até ele conversar com ele. Eu queria saber quem era esse rei, por isso que eu anotei os 3 versículos, De 2 de Reis 13:14, eu voltei um pouco e anotei quem era Jeoás. Inclusive o nome dos reis até se parecem, do pai dele com o dele, Mas todos eles andaram no pecado de Jeroboão. Então, continuando. Também quebraram as estátuas de Baal e fizeram delas latrinas até os dias de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Peraí. Não, tá certo. Jeú destruiu a Baal de Israel, porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem fizeste em realizar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe. Teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Hazael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde Jordão para o nascente do sol, e toda a terra de Gileade, e os gaditas, rubenitas e manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber Gileade e Bazã. E Jeú dormiu com seus pais, sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Jeú reinou sobre Israel 28 anos. Então, Jeoacás, filho dele, começou a reinar. Mas vamos relembrar o que aconteceu com Jeú. Jeú foi escolhido por Deus para destruir a dinastia idólatra de Acabe. 9:6-10. Inclusa no chamado estava a missão de erradicar o baalismo, uma religião extremamente vil e cruel, praticante de fornicação, embriaguez e sacrifícios humanos. Juízes 2:13. A destruição total da casa de Acabe e da religião de Baal era um ato de misericórdia para com os israelitas. Se as duas coisas tivessem continuado, a medida da iniquidade de Israel teria rapidamente descido a um nível moral e espiritual tão baixo que nem escaparia de um juízo arrasador. 10:31. Não teve o cuidado de andar na lei do Senhor. Jeú, embora fosse zeloso pelo Senhor, não servia de todo o coração. Permitiu, por motivos políticos, a adoração dos bezerros de ouro. E pouco se interessava pela lei de Deus. Por isso, a reforma espiritual que Deus pretendia para Israel foi prejudicada por uma falha na liderança que envolvia ambições pessoais e amor ao poder, grandes avivamentos espirituais de renovação da igreja, visando reconduzi-la aos padrões bíblicos, cessam quando ambições e interesses humanos e egoístas tomam lugar dos propósitos de Deus. Devido a Jeú servir a Deus por motivos pervertidos pelo egoísmo carnal e não por sincero zelo
pela verdade e justiça, Deus posteriormente julgou a sua casa. Oséias 1:4. Porque ele deixou o bezerro de ouro, porque ele estava com interesses políticos, ele não tirou o bezerro de ouro, e assim ele fez pecar a Israel nesse pecado, e ele não recebeu a bênção, ao contrário, ele foi julgado por Deus. Jeú não servia a Deus de todo o coração, ele permitiu a adoração ao bezerro de ouro. Ele foi escolhido para destruir totalmente a dinastia idólatra de Acabe. Infelizmente, ele errou muito. O bezerro era uma idolatria de gravíssimo erro. Ele não realizou que era não tirou o bezerro e então prejudicou o povo de Israel e até ele mesmo. Deus pretendia uma reforma espiritual para Israel. Ela foi muito prejudicada por causa das ambições pessoais, amor ao poder, por causa de política, daí a falha humana sobre os padrões bíblicos e a renovação da igreja do povo de Deus cessaram. A renovação do povo de Deus cessaram com esse pecado do bezerro, né? Ele acabou com a casa de Acabe, que para isso que Deus enviou ele, mas ele não, por causa de ambições egoísticas da parte dele, ele deixou ser adorado o bezerro de ouro, então ele pecou e ele errou, então Deus julgou a casa dele negativamente. Então, por causa das ambições pessoais. Devido a Jeú servir a Deus por motivos pervertidos pelo egoísmo carnal e não por sincero zelo pela verdade e justiça, Deus posteriormente julgou a sua casa. Isso é muito importante para nós hoje. Está lá em Oséias 1:4. Para nós hoje. Por causa de uma liderança falha e egoística, cheia de ambições humanas e por causa de política, o líder deixou que ficasse o bezerro de ouro para ser adorado, Jeú. Então cessou a reforma espiritual. As bênçãos de Deus cessou totalmente os planos de Deus, pois o homem falhou. O rei Jeú, ambicioso, cumpriu tudo o que Deus o escolheu para excluir totalmente a casa de Acabe. Baal, mais o bezerro e tudo o que não prestava, né? E ele errou e não serviu o Senhor com todo o seu coração. Depois o Senhor julgou a casa de Jeú. Lembrei do livro Coração Ardente, de John Bevere, e vou pegar de lá um texto. Então, este bezerro de ouro que Jeú não exterminou, deixou ser adorado pelo povo de Israel, se tornou uma barreira entre eles e Deus cessou as bênçãos sobre seu povo. Coração Ardente, John Bevere. Uma noite inesquecível, né, que aconteceu na vida dele. Vamos ler o que aconteceu. Deus acenderá em seu povo uma paixão que queima mais intensamente do que tudo que jamais conhecemos antes. Era o quarto e último culto de uma série de encontros na igreja, Covenant Love Family, em Fayetteville, Carolina do Norte. Aquela não era a minha primeira vez ali, pois eu já havia ministrado naquela igreja várias vezes antes. Os cultos sempre produziam maravilhosos frutos por causa da fome e o amor genuíno que eles tinham por Deus. Já era tarde, já havia se passado o horário em que um culto normal terminaria. Mesmo assim, eu estava hesitante em terminar. E eu me sentia no meio do conflito. A mensagem havia sido clara e breve, e o povo havia reagido e respondido entusiasticamente. Mas havia um sentimento que não era o fim. Eu geralmente terminava os cultos com um sentimento de finalização, especialmente em uma igreja tão receptiva como aquela. Foi uma noite diferente. Além desse conflito, eu continuava ouvindo a voz do Espírito Santo que sussurrava ao meu coração desde que estava no avião a caminho de Fayetteville. Estes cultos serão os mais poderosos que você já experimentou nesta igreja. Eu já havia estado nesta igreja cerca de 7 ou 8 vezes ao longo dos anos, e eu não hesitaria em incluir essa ocasião em um dos cultos mais transformadores. Eu me lembro de haver pensado no avião, isso é querer demais. Enquanto eu permaneci na plataforma, eu fiquei pasmo. Os cultos não eram os mais poderosos. Era difícil não compará-los com os atos significativos e com os testemunhos dos cultos anteriores. E eu combatia dentro de mim a tentação de murmurar, mas sabia que deveria manter o foco no culto. Desesperadamente precisava ouvir a voz de Deus.
Parecia que a presença de Deus estava pairando sobre o povo e era quase como se ele quisesse descer sobre a congregação de uma forma forte e poderosa. Mas, de alguma forma, ele era impedido. Havia grupos isolados de pessoas chorando aqui ou ali, mas eu sabia que Deus queria muito mais. Embora houvesse sentido uma atmosfera similar nas noites anteriores, eu estava certo de que na última noite o Senhor iria nos honrar com a sua presença e refrigério, assim como ele havia feito no passado. Aquilo não era para o outro culto, porque ele não está tocando essas pessoas quando eu sinto que ele o quer fazer? E eu continuava perguntando a mim mesmo. Sinceramente, eu iria prosseguir no texto para saber a vida do rei Joás, pois ele foi até Eliseu e queria saber quem ele era. Mas antes eu tive que ir até o capítulo 10, 11 sobre Jeú, Atalha e etc. Né? Aí eu parei um pouco aqui no texto do John, né? Porque tem a ver o que eu vou falar aqui. Eu estou dando um stop para uma parada boa em Jeú, e eu quero saber mais. Eu fiquei sabendo que ele não andou com o coração todo inteiro com Deus, estava cheio de ambições políticas e egoísticas, e destruiu a casa de Acabe e Baal, mas não destruiu o bezerro de ouro para sua ruína, prejudicando Israel, o povo todo, e assim Deus cessou as bênçãos. Então é aqui que está, então, o que aconteceu nessa igreja que a gente acabou de ler, que Deus não continuou abençoando Jeú. Ele até a 4ª geração, a família dele ia participar do trono de Israel, mas ele pecou aqui no bezerro de ouro. E aqui tinha uma situação parecida, né, no texto do John, onde ele estava pregando, ele outras vezes pregou 7, 8 vezes nessa mesma igreja, sentiu todo um poder, todo o interesse da igreja em ser batizado pelo Espírito, mas desta vez ele queria tudo aquilo de novo, até melhor, mas não acontecia. Então ele via que tinha uma barreira acontecendo ali. Então foi o que aconteceu com Jeú, né? Que nós lemos agora aqui. Por causa de um pecado dele, então ele cessou ali de Deus abençoar. Deus, ao invés de abençoar, pegou e julgou a casa dele, né? Negativamente o castigou, não, mas enviou a bênção dele. Aqui está o exemplo do pastor John Bevere. A revelação que deu direção. Então eu ouvi o doce e a pequena voz do Espírito Santo falar ao meu coração. Ele me mostrou que algo estava embarreirando as igrejas daquela cidade. Assim como havia uma barreira naquele culto, aquilo não deixava as igrejas crescessem. Além de certo ponto, tinha um limite. O crescimento, o Espírito queria mais, mas tinha uma barreira ali, por volta ali, né? E essa barreira deveria ser quebrada. E o John estava sabendo disso já, o Espírito Santo. Uma vez que chegavam a tal ponto, se dividiam ou se tornavam religiosas e sem efeito. Ali naquela igreja, né? Imediatamente após haver dito isso, o pastor pulou para frente e confirmou. Ele havia feito estudos do passado e presente na cidade e as estatísticas eram corretas. Enquanto ele estava falando, eu ouvia novamente a voz do Espírito Santo e ele me explicou como essa barreira poderia ser quebrada. Quando o pastor terminou de falar, ele me devolveu o microfone e eu disse: povo de Deus, o Senhor me mostrou que um jejum de 40 dias quebrará essa barreira. Eu podia quase ouvir os pensamentos do povo. Ficar 40 dias sem comida? E eu continuei. Não será necessariamente um jejum de comida. Na maioria dos casos, não será uma abstinência de comida. É um jejum daquilo que o impede de buscar o Senhor. Talvez seja a televisão, vídeo, jogos de computador, jornais, compras excessivas, conversas ao telefone e assim por diante. Esse é o jejum verdadeiro. Muitas vezes passamos fome para ouvir Deus, mas continuamos com nossa vida ocupada e distraída. Esse não é o verdadeiro jejum, portanto, nos beneficiamos pouquíssimo. O verdadeiro jejum, portanto, ocorre quando nos abstemos com o propósito de buscar de Deus uma forma mais centralizada. O povo de Israel se abstinha de comida e perguntava ao Senhor: por que o Senhor não está impressionado? Ou por que o Senhor assim, nem mesmo nota o esforço? E Deus respondeu através do profeta Isaías: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto? Isaías 58, 3, 4.
E eu retornei ao microfone e ao pastor, e ele imediatamente se comprometeu em fazer o jejum e pediu à congregação que fizesse o mesmo. E eles uniram-se seus corações para buscarem a Deus. Joel 2, 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com prantos, até que toda a barreira seja quebrada. Ele colocou entre parênteses, grifo do autor. E a comunhão restaurada, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. No dia seguinte, eu percebi que no domingo, que seria 40 dias após aquele culto, a minha agenda ainda estava vazia, e eu compartilhei isso com aquele pastor e ele respondeu: eu precisaria muito de você, que você estivesse aqui. Na semana seguinte continuamos tendo contato. Já havia testemunhos extraordinários vindos das famílias que estavam jejuando, estudantes que previamente só tinham problemas na escola, viam suas notas aumentando, até mesmo ao máximo. Havia casos de aumento de obediência a respeito entre as crianças e adolescentes. As coisas mundanas pareciam estar perdendo a atração e a influência sobre eles. As esposas compartilharam com seus maridos, pareciam homens diferentes. Compartilharam que os maridos delas pareciam homens diferentes. Relacionamentos eram curados, enquanto outras experimentavam cura física. Lares eram restaurados à medida que o povo se achegava a Deus. Eu também ouvi o pastor como os cultos eram cada vez mais poderosos, com várias pessoas novas vindo para o reino de Deus. Virtuosamente todas as áreas estavam sendo afetadas como um resultado da obediência da igreja em dar ouvidos à palavra do Senhor. Continuação da leitura sobre Eliseu, né? Sobre Jeoás. Vamos continuar com a leitura bíblica. Então, encerrou aqui, né? A igreja teve vitória, porque jejuou, porque obedeceu o que o pastor falou, porque foi obediente, né? Vamos ver o que aconteceu aqui na história bíblica. Atalha mandou matar a família real, Joás escapa e é ungido rei. Vendo, pois, Atalha, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real, mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara e escondeu de Atalha, e assim não o mataram. E Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalha reinava sobre a terra. E no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei, e deu-lhes ordem, dizendo: esta é a obra que vos haveis de fazer. Uma terça parte de vós que entra no sábado fará a guarda da casa do rei, e a outra terça parte estará na porta de Sur, e a outra terça parte a porta de trás das guardas. Assim fareis quando desta casa, afastando a todos. E os das duas partes a vós, a saber, todos que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis ao rei, cada um com as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto, e vós estarei com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões, conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, honrando cada um tomando cada um os seus homens, tanto aos que entravam no sábado e vieram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda os puseram quando um, com as armas nas mãos, desde o lado direito da casa até ao lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa, junto ao rei em redor. Então ele tirou o filho do rei, ele pôs a coroa, ele deu um testemunho, o fizeram rei, e o ungiram, e bateram palmas e disseram: viva o rei! E Atalha, ouvindo a voz da guarda do povo, entrou ao povo na casa do Senhor e olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalha rasgou suas vestes e clamou: traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas e disse-lhes: tirai para fora das fileiras quem a seguir matai a espada, porque o sacerdote disse: não matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos
não sei se é caídos, pode decifrar, hein? A casa do rei e ali a mataram. Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e o derrubaram, como também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram e mataram o sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. E tomou os centuriões e os capitães da guarda e todo o povo da terra, conduziram da casa do Senhor ao rei e vieram pelo caminho da porta da guarda da casa do rei, e ele assentou no trono dos reis e todo o povo da terra se alegrou. A cidade repousou depois que mataram Atalha e a espada junto à casa do rei. Então ela, Atalha, ela queria matar todos os descendentes de Davi, da tribo de Judá. E ela queria matar esse menino, ele estava com 7 anos, então ela conseguiu matar a todos. Mas ele, a irmã do pai dele, a tia, pegou ele, escondeu com a babá numa recâmara. E ele, com 7 anos, então colocaram a coroa na cabeça dele. E Joiada, o sacerdote, ficou sendo tutor dele, né? Mas aconteceu que ele cresceu, ele ficou moço. E aí ele era rei ainda, mas o coração dele se revoltou. Aí ele, então no ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Enquanto o sumo sacerdote Joiada, estava cuidando dele, ele estava tudo bem, mas Joás abandonou o Senhor e começou a servir os ídolos. 2 de Crônicas 24, 17 e 18. Multiplicou seus pecados ao mandar assassinar Zacarias, filho de Joiada, que o repreendera por ter abandonado o Senhor. 2 de Crônicas 24, 20 e 21. Como justa recompensa, Joás foi morto por seus próprios servos por cometer esse assassinato. Ele matou Zacarias, filho de Joiada. Você vê que ingratidão, Joiada cuidou dele todos os dias. E ele matou o filho de Joiada. E aí então os servos dele mataram ele. Como com justa recompensa, Joás foi morto por seus próprios servos por cometer esse assassinato. Joás começou bem como rei, mas terminou arruinado espiritualmente. 2 de Reis 13. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. É que eu queria entender quem era quem aqui, por isso que eu li tudo isto, até chegar em Eliseu. Reagindo com uma fé apaixonada. 2 de Reis 13 nos conta a história do último milagre que Deus fez através de Eliseu, vivo, com exceção do milagre do seu túmulo. Jeoás era o rei perverso de Israel naquele tempo. Teve uma ótima criação, mas a negligenciou quando o sacerdote que ajudou a criá-lo morreu, Joiada. Ele basicamente começou a agir insanamente, mas quando começou a passar dificuldades, ele soube a quem recorrer. Ele correu para Deus através de Eliseu. Ele tinha um problema e decidiu se comportar pelo menos enquanto esperava por uma resposta. Então ele procurou Eliseu para pedir ajuda, porque os sírios estavam a caminho para tomar o seu reino. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos. E disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. E o rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas da vitória e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim, iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você o vencerá somente 3 vezes. Então vamos aqui onde eu queria chegar. Por isso que eu li tudo aquilo para nós conhecermos quem era ele, né? E assim
E aconteceu assim. E esses reis andaram todos os dias nos pecados de Jeroboão, que era a idolatria, né? O rei de Israel não tinha paixão, ele só queria um livramento, ele não queria nada além. Ele pegou o arco e as flechas e atirou-os pela janela com sucesso, mas quando chegou a hora de prestar atenção e arriscar tudo pela vitória, Jeoás falhou. Ele atirou as flechas e ouviu: contemple a flecha da salvação do Senhor. Esta era a resposta de suas orações. Foi para isso que ele levantou um homem quase morto de seu leito de enfermidade, que Eliseu estava morrendo de uma enfermidade, o profeta. E isso merecia mais do que um golpe de luta marcial, né? Patético, mas um golpe apaixonado deveria ter sido o seu grito de vitória, a sua façanha de imobilizar o inimigo no ringue. Entretanto, tenho certeza de que o rei não era espiritualmente muito perceptivo. Portanto, ele escolheu uma forma apática de responder à provisão e ao milagre de Deus e os deixou escapar. Ele só estava um pouco impressionado com Deus. Será que isso era apatia ou insensatez? Talvez signifique a mesma coisa. Ele poderia ter vencido os sírios inacreditavelmente, era para ter sido um milagre. Em vez disto, ele venceu os sírios de acordo com o nível de paixão que ele demonstraria e a falta que ele escondia em seu coração. Não foi o que Eliseu inicialmente falou e não foi o que Deus queria. Mas o que aconteceu foi devido ao fato de alguém ter decidido a sua própria maneira. Ele decidiu do jeito dele, né? Ele não obedeceu o que Eliseu falou. Então, quando ele decidiu fazer a sua maneira, ele abandonou o favor do Senhor. Que nós possamos abraçar inteiro o mover de Deus, não apenas os pedaços com os quais podemos nos sentir confortáveis. Esse daqui é a Sandra Querim, que eu peguei do livro da Sandra, essa parte. Então, vamos refletir um pouco mais. Eliseu adoece e Jeoás vem ter com ele. 2 de Reis 13, 14 em diante. E Eliseu estava doente da sua doença em que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu estava muito doente. Eliseu, através de quem Deus realizou muitos milagres grandiosos, morreu de uma doença fatal. A realidade nos ensina que grandes homens de fé às vezes morrem de doença, inclusive aqueles que antes exerceram o ministério de cura divina. Entre as consequências da queda de Adão e de Eva estão as enfermidades e a morte. Ninguém está isento delas. Carros de Israel e seus cavaleiros. O rei Joás reconheceu que o Deus de Eliseu era o verdadeiro defensor de Israel. Conferir 2:12. Joás sabia com certeza que a força e a proteção de Israel findariam com a morte de Eliseu. Em qualquer tempo que faltar a palavra profética para o povo de Deus, a decadência espiritual e a apostasia, sem dúvida, não vão surgir. Jeremias 21, 22. Ver o estudo dos dons ministeriais para a igreja. Os dons espirituais para o crente. Eu fui lá e vi uma lista de dons e também sobre para que serviam esses dons. Mas eu não anotei nada, vamos continuar aqui, porque é bastante coisa. Você pode, se você tiver a Bíblia Pentecostal, você pode ler sobre isso. Referências 2:12, 2 de Reis. Eliseu, o sucessor de Elias. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, os rasgou em duas partes. Aí eu leio meu pai, e a pessoa pensa: mas o que será? De onde vem essa palavra? Então eu fui lá e peguei. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, um carro de fogo com cavalos de fogo. E Elias foi levado ao céu, assim como o Enoque, Gênesis 5:24, sem experimentar a morte. Vou começando o texto, mas um tema que eu compreendi forte aqui: estar cheio do Espírito para vencer. Porque o rei, ele não estava, na hora que ele feriu a terra, ele estava fraco, ele não estava com vontade de vencer, ele estava querendo uma bênção, ele não estava realmente, ele não seguia o Senhor de coração, visto que ele só vivia na idolatria, né? Ele não estava seguindo o Senhor de todo o coração. O rei de Israel, Jeoás, desceu até a casa de Eliseu, que estava muito doente, e depois morreu.
né? Esse é o último milagre de Eliseu, antes de morrer. Depois que ele morreu, ele fez milagre ainda, Deus através dele. Então, ele veio até o profeta, o rei, para receber seus conselhos e pegar a vitória de Deus. Vemos que ele, Jeoás, fez o que era mal aos olhos de Deus, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém neles andou. Azael, o rei da Síria, estava vencendo a guerra, né, sobre Israel. E subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Como ele cometeu muitos pecados terríveis e fez o que era mal aos olhos de Deus, então Deus os entregou na mão de Azael, rei da Síria. E ele todos os dias deste rei, esse Azael, estava oprimindo o povo de Israel por causa desses pecados também de idolatria. Fez cessar, colocou uma barreira, né, como nós já estava lendo. Deus não abençoou mais, aliás, castigou com esse rei da Síria, né, Azael. Então, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual deu-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. O Senhor deu um salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos sírios e habitaram nas suas tendas. Aí aqui Deus mandou um salvador ali para socorrer, né? Misericordioso é o Senhor, adorado seja o Senhor. Então, porque Joás começou bem e acabou mal? Ele reinou 40 anos em Jerusalém, enquanto o sacerdote Joiada era vivo e cuidava dele. Ia bem o rei, e fazia coisas corretas enquanto o sacerdote vivia, e ele era correto com Deus. Mas o sacerdote Joiada morreu, e ele se corrompeu e abandonou o Senhor e começou a servir os ídolos. 2 de Crônicas 24, 17 e 18. Multiplicou seus pecados ao mandar assassinar Zacarias, filho de Joiada, que o repreendera por ter abandonado o Senhor. Aí o Zacarias era, né, o filho de Joiada, foi repreender ele por ele ter abandonado o Senhor, e ele matou o homem. Então, como justa recompensa, Joás foi morto por seus próprios servos por ter cometido o assassinato de Zacarias. Joás começou bem, mas acabou arruinado espiritualmente. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A conspiração contra Joás ocorreu por ele rejeitar o Senhor e começar a adorar outros deuses e matar o sumo sacerdote Zacarias. 2 de Crônicas 24, 17, 24, 25. Então o rei Jeoás continuou os mesmos erros, cometeu os mesmos pecados idolátricos, andando, não se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. E o Senhor está virado com o rei de Israel por causa dos pecados dele, e o entregou nas mãos do rei da Síria, Azael, todos aqueles dias, e ele oprimia Israel. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque o oprimia o rei da Síria. E o Senhor teve misericórdia e ouviu o gemido e a oração de Jeoacás. O Senhor deixou o rei da Síria, Azael, oprimir Israel todos aqueles dias por causa dos pecados persistentes. Deus se irou contra esses reis e entregou nas mãos dos inimigos. Vemos que quando a pessoa insiste em pecar, em idolatrar, eles tinham consciência do pecado de idolatria. Porque vemos que o sacerdote Joiada tinha cuidado do rei Joás, e ele foi ingrato, matando o filho dele, porque ele falou para ele abandonar, porque ele tinha abandonado ao Senhor. Então ele matou o Zacarias. E além de idolatrar, ainda ele ele era um criminoso, cometeu um crime, matou o filho do sacerdote. E o outro rei persistiu nos mesmos pecados de idolatria depois que sucedeu esse rei. E no mesmo pecado de idolatria, aliás, Jeroboão fez pecar Israel, e ele não se apartara destes pecados de adorar o bezerro de ouro. E alguns pecados que eles cometiam nos altos de seus sacrifícios. Hoje em dia, nós vemos muito acontecer isto. Temos que tomar o máximo de cuidado com o pecado da idolatria. Por isso também que nós lemos a história do John Bevere, onde ele conta que muitas vezes nós estamos distraídos nessas idolatrias, com a televisão, computador, celular e esses apetrechos técnicos aí, e acaba que foi disso que eles fizeram o jejum e eles tiveram vitória. Você viu que com a barreira acabou, né? Foi isso que estava impedindo o povo do Espírito Santo a descer e abençoar e batizar aquele povo.